Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus dê paz, que Deus dê sabedoria, entendimento para viver, vencer os obstáculos da vida, as adversidades. Toca em cada coração, Senhor Jesus, através dessa leitura. Que os anjos de Deus venham fazer renovo, que o Espírito Santo de Deus venha fazer renovo na vida de cada um. Deus Todo-Poderoso, mandante com espada de fogo, expulsando toda a força do mal, toda maldição, toda praga, toda miséria, toda maldição seja desfeita, seja quebrada para a honra e a glória de Deus. Que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós, inteligência. Que o Senhor santifique a cada um na palavra, porque a palavra do Senhor é a verdade. Santifica, meu Senhor, a cada um na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E fala no coração de cada um de nós, para a honra e a glória de Deus, que o Senhor mande anjos com espada de fogo circulando na minha família, circulando na nossa vida, livrando de todo o mal, para a honra e a glória de Deus. Vou ler a leitura aqui, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 3. Jesus falando. Jesus Cristo falando. Que diz assim, olha, porque vê tu o argueiro no olho de teu irmão, e porém não repara na trave que está no teu próprio olho. Jesus falou. Por quê? Tu vê o argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu próprio olho. Jesus falou. Jesus falou. Por que que Jesus falou? Porque se você é uma pessoa mentirosa, você não pode, se ver a pessoa fazendo o mesmo que você, sendo mentiroso também, você não pode repreender. Você é igual a ele. Se você é um mentiroso, você não pode repreender o mentiroso, porque você é igual a ele. Se você anda na falsidade, você não pode repreender aquele que anda na falsidade, porque você é igual, como é que pode? Se você mata, você não pode repreender aquele que vive de matar, porque você faz o mesmo, não pode repreender. É primeiro você se limpar, não ter aquela falta que aquela pessoa tem, mas você poder repreender. Mas se a pessoa tem um defeito e você tem o mesmo, você não pode repreender. Você não pode repreender. É por isso que Jesus falou assim. Por isso que Jesus falou assim. Dizendo, olha, porque vê tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio olho. Aí, mais na frente diz assim, por que não limpa a trave que está no teu olho, para poder limpar o argueiro do olho do teu irmão? Primeiro, você tem que fazer uma limpeza em si, mas poder repreender aquela pessoa quando está errado. Mas se você viver na prática do erro, igual aquela pessoa, você não pode repreender. Não pode repreender. Um
pai não pode repreender um filho se o pai é errado. Se vê o filho errado, ele não pode repreender aquele filho, porque o filho vai jogar na cara dele. Eu aprendi com você. O Senhor foi quem me ensinou a fazer isso. Tudo no mundo que a gente for fazer, tem que fazer uma análise primeiro. Tem que fazer uma análise primeiro de si mesmo. Se eu estou aqui falando do amor de Deus para as pessoas, aconselhando as pessoas, e eu não viver o que eu estou falando, eu não viver, não estou fazendo nada. Estou fazendo nada. Porque a palavra de Deus está dizendo assim, que adianta ganhar o mundo inteiro, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Se às vezes eu estou aqui aconselhando para não fazer isso, mais e mais coisas erradas para não fazer, e eu fazendo aquele mal, aquela coisa errada, e muitas vezes aqueles que eu estou aconselhando podem ser salvos, né? Muitas vezes, porque ele deu ouvido àquela palavra que eu estava falando. E às vezes eu posso perecer porque eu dei o conselho, mas continuei na prática do erro. Continuei na prática do erro. Errar, todos nós erramos. O errar é humano. O errar é humano. Agora, viver na prática do erro é onde está a destruição do ser humano. Porque Jesus falou, não foi? Filhinho, não peque. Falou como discípulo. Filhinho, não peque. Filhinho, não peque. E se por acaso pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus. Jesus é nosso advogado. Agora, se a pessoa viver na prática do erro, Deus não pode ser advogado. Se viver na prática do erro, não pode ser, Jesus não pode ser advogado. Ele vai ser advogado do erro? Se a pessoa falhou, teve uma falha, teve um erro, aí é outra coisa. Mas viver na prática do erro, não tem como Deus ser advogado, Jesus. Ei, minha gente, falar do amor de Deus, todo mundo fala. Falar em Deus, todo mundo fala. Agora, viver é o mais difícil. Aí, quando Jesus, por isso que Jesus falou assim, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém, não repara na trave que está no teu próprio olho. Eu vejo o defeito no outro e eu tenho o mesmo defeito. Aí é muito sério, não é não? É muito sério. Se eu tenho um defeito, eu vou apontar o dedo para alguém. Eu tenho o mesmo. Ei, minha gente, falar em Deus é bem fácil. Todo mundo fala. Dizer que crê em Deus, todo mundo diz que crê. Dizer que crê em Deus, todo mundo diz que crê. Agora, viver a verdade não é para todos. Nós temos que vigiar, orar e vigiar para não cair na cilada do mal. Porque o diabo anda de redor 24 horas caçando quem possa tragar. A palavra de Deus diz, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Existiu o diabo que ele fugirá de vós.
dê lugar a Deus. Nós temos que dar lugar a Deus, não o diabo. Se eu vivo errado, eu não posso aconselhar aquela pessoa que está no erro. Não posso. Porque eles vão lançar tudo na minha cara. Ele fala isso e ele faz o mesmo, não sei mais o quê. E assim, minha gente, nós temos que examinar as escrituras, aprender com Jesus. Aprender com Jesus. Porque o que está escrito na Bíblia, nós precisamos aprender, viver e passar para os outros também. E examinar as escrituras, porque toda a escritura é inspirada por Deus, Jesus falou. Toda a escritura é inspirada por Deus. Amém? Glória a Deus e aleluia. E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus abençoe a todos. A minha família e a todos que tiveram ouvindo. Para a honra e a glória de Deus. Amém.